This computer. Já está recording. Sabemos. Pause recording. O Rui é que está em greve. Rui, é assim mesmo. Pá, tive toda a tarde na agricultura, estou cansado. Eu acho muito bem, eu já vou buscar um copo de vinho. Muito bem, meus senhores. Eu também tenho andado na agricultura. Matar erva. Matar o bicho. Mas com certeza, não é? Porque pelos vistos ele não resiste ao calor, portanto... Parabéns. Está a 30 graus, tão bom. Vamos lá formalizar isto. Que isto já parece um encontro de Bota ordem na casa. Para quem? Pré-feriado, não é? Parece que é fim de semana. Não é? Amanhã é dia do trabalhador, realmente. Fim de semanazinho prolongado para a malta se animar e tal. Exatamente. Para a malta poder ficar em casa, para a gente estar com saudades. Vamos formalizar aqui o início desta sessão. Bom, o nosso moderador foi-se embora? Não, já aqui está de volta. Bem-vindos, muito obrigada a todos os meus queridos por terem aceito este convite para mais este Lab Tourism Thinking da TH2. Muito obrigada à Ana Alves e ao Pedro, que também está behind the scene do Luz Houses, por ter aceito vir aqui fazer este brainstorming, este ensaio do que é que será o turismo nesta fase. Muito obrigada ao Rui Anastácio por estar presente e ter aceito o convite, e um grande obrigada ao nosso moderador, que hoje está muito cansado, mas daqui a nada vai ter também o seu merecido descanso. Os labs ou os talks da TH2 Tourism Thinking são ocasiões de ensaio, de troca de ideias, troca de suposições, quase como olhar para a bola de cristal e tentar prever o futuro, e já temos feito alguns ensaios de outros temas, nomeadamente a aviação, de higienização e afins, e hoje é a altura do turismo rural, portanto têm-nos pedido imenso feedback em relação aos alojamentos pequenos, em relação ao turismo em espaço rural, aos hotéis de charme, à pequena hotelaria, porque parece que a hotelaria tradicional consegue estar muito melhor equipada, não é? Mas eu passo aqui a vez ao moderador, e ele que tenha a responsabilidade então de fazer o enquadramento de tudo isto. Henrique. Obrigado, Catarina. Mais uma vez, vamos aqui aos nossos talks, aos nossos ensaios da TH2, e hoje com dois convidados de luxo, não é? Como todos os nossos convidados são, mas aqui a Ana Alves e o Rui Anastácio, duas unidades de referência naquilo que é o turismo rural, pequenino, mas diferenciador, e daquela oferta que tem sempre um tipo de cliente muito especial também. Sem dúvida o turismo rural, nesta fase agora, e não vale a pena eu fazer aqui muito enquadramento com o estado em que estamos, já todos sabemos o estado em que estamos, portanto estamos num estado complicado, mas começa agora a haver alguma luz ao fundo do túnel, parafraseando o nosso primeiro-ministro e o nosso presidente da República, com o potencial desconfinamento a partir da próxima semana, ou pelo menos a mudança do nosso estado, e digamos assim, possível retoma, ao início de uma retoma. Agora começam-se a lançar as perguntas da praxe, que é como é que nós vamos reabrir, ou seja, como é que isto tudo vai começar a funcionar com todas as restrições e os selos que agora nós temos que colar nas portas para afastar o vírus, não é? Futuramente, portanto, há aqui muitos desafios em cima da mesa. Mas gostava de ouvir a Ana e o Rui, numa primeira fase aqui do nosso ensaio, de dizer à Ana e ao Rui que é ponto assente que nós aqui não fazemos futurologia, portanto tudo o que nós dissermos aqui poderá não passar de nada do que mais palavras e de uma conversa que estamos a ter, portanto não é o objetivo fazer futurologia,
Ninguém tem dados históricos para uma situação destas, nenhum de nós passou por isto. Eu costumo definir isto um bocadinho como nós íamos num comboio de alta velocidade e de repente apanhámos uma parede à frente, não é? E pum! Estava tudo a ir lindamente, as nossas unidades, o nosso turismo em Portugal estava num crescimento fabuloso e o ano 2020 parecia que ia continuar nessa senda, mas de repente apanhámos agora aqui a parede que só se vê ao microscópio, mas é uma parede muito forte, e que de repente tudo isto parou. A primeira pergunta para os dois é: qual foi o impacto nas vossas unidades deste mês e meio de Covid-19, SARS-CoV-12, 32, coronavírus, que eu já não sei como é que se chama o bicho, mas como é que isto impactou nas vossas unidades, sabendo que são unidades pequenas, com uma dimensão muito personalizada do ponto de vista do cliente, dependendo também de muitos clientes estrangeiros que vocês têm, e como é que vocês sentiram este choque? Rui, Ana? Primeiro as senhoras, não? Ana? Obrigada, Rui. O impacto... O impacto foi muito grande, porque nós ainda antes de encerrarmos, portanto nós encerramos no dia 15 de março, salvo erro, e nessas semanas que antecederam este encerramento já se notava uma grande preocupação, independente de já termos estabelecido algumas regras internas, mas notava-se aí uma grande preocupação pelas nossas colaboradoras. E claro, pensando nelas também e nos nossos hóspedes, a nossa decisão foi encerrar portas, e estamos de portas encerradas até à data, e não temos ainda previsão de abertura. Vamos vendo o que é que os nossos governantes vão dizendo e vamos agindo em conformidade. Portanto, para já estamos em layoff total. Estão em layoff total e submeteram algum dos apoios que o Governo definiu, Turismo Portugal, linhas de apoio ao Covid? Qual é o... Não, para já, de momento não, até porque daquilo que eu tenho lido e analisado, são tudo empréstimos bancários, não é? Portanto, para nos estarmos a endividar nesta fase, não. Pode ser que existam outras linhas, não sei, não estou a dizer fundos perdidos, mas pode eventualmente criar novas linhas em que as taxas de juros possam ser muito mais diminutas, com um período de carência muito mais alargado, e aí sim pode haver alguma facilidade nestas linhas. Agora, a questão de momento, não. É assim, a do Turismo Portugal não tem taxa de juros. Do apoio do Turismo Portugal é proposto de trabalho, 750 euros, 3 meses por cada trabalhador, com uma carência a 1 ano, sem taxa de juros, e depois o pagamento a 3. E que, segundo o feedback que eu tenho tido dos colegas, é aquela que está a funcionar efetivamente. As que foram definidas pelo Governo por via bancária, essas sim, a maior parte das empresas pequenas estão a receber negas de que... com a justificação de que a retoma da atividade económica do turismo deve ser a que irá demorar mais tempo, e que eventualmente as empresas poderão não ter capacidade depois para satisfazer isso. Ou seja, quem precisa não tem direito, porque aquilo também que eu já li ontem, há empresas de maior dimensão que até conseguem buscar por 2 bancos diferentes, o que é interessante perceber. Portanto, estamos a ver que isto está tudo a funcionar muito bem. Não é para os que precisam, é para os que não precisam, como de costume. Muito Exatamente. bem, Ana. E uma coisa, vocês estão em Fátima, a Fátima está parada, não é? Como nós completamente. Temos visto, não há viva alma. Não há viva alma. Tirando aqui os locais que vão ao santuário rezar e a horas distintas, não se passa nada, rigorosamente nada. E acho que estamos numa altura em que precisamos do milagre de Fátima, não é? Pois, pode ser, é maio. Os nossos governantes dizem que é maio, o mês aqui mais crucial. Portanto, a gente espera que sim. Vamos esperar pelo 13 de maio, não é? Exatamente. 13 de maio, era bom. Cooking and Nature, Rui, como é que isso vai? Pois, estamos na mesma, não é? Está a ser este ano um ano ótimo para as orquídeas. Já este ano vimos 20 espécies diferentes de orquídeas.
aqui no parque, portanto, aparentemente as orquídeas ainda não foram afetadas. Fora isso, enfim, nós fizemos ainda um fim de semana em modo Covid, já com plano de contingência, naquela semana, no fim de semana de 14 de março, e encerrámos depois na terça-feira. Aguardámos só que alguns hóspedes que tínhamos que estavam com ordem de regressar, neste caso até dinamarqueses, e assim que eles saíram encerrámos, porque não temos reservas, tão simples quanto isso. Claro, estamos em layoff também, não é inevitável, e estamos expectantes, tal como estamos todos expectantes, já subscrevemos o Clean and Safe, enfim, aquelas coisas que todos, mais ou menos todos já sabemos, e estamos-nos a preparar. Vamos ter para a semana uma formação interna, porque fizemos um bocado à pressa naquele processo de plano de contingência, logo no início, dia 12 ou 13 de março. Portanto, vamos tentar preparar o staff via videoconferência para aquilo que poderá ser uma reabertura, que eu diria, na melhor das hipóteses, no último fim de semana de maio, na pior das hipóteses, penso eu, primeiro fim de semana de julho. Acho que há algures entre este horizonte, se não houver nenhuma surpresa de última hora, penso que é mais ou menos este horizonte. Mas aquilo que vamos fazer no verão é salvar um bocadinho o verão, ninguém sabe quando. O que é verdade é que os mercados internacionais, nós trabalhamos sobretudo com a Alemanha, Bélgica e Holanda, e também com os Estados Unidos, até setembro não existe. E para mim isso é mais ou menos claro. Os mercados que poderão existir em julho e agosto, a meu ver, será Espanha e Portugal, e é nisso que penso eu que teremos que nos focar, sem perder de vista o resto, obviamente, mas vamos todos os católicos, eu não sou, portanto apelo a todos os que rezem para que não haja uma forte segunda vaga, porque não haja, mas a Ana, como está ali mais perto, eventualmente será mais facilmente ouvida, não é? E o cenário é um pouco esse. Rui, vocês, Rui, setembro, mercados estrangeiros, nada em setembro, bem, mas dizem os especialistas que podemos no inverno ter um novo surto e isto ter que voltar outra vez a tudo fechado. Portanto, se não fazemos o verão, vamos tentar a partir de setembro fazer alguma coisa, mas se isto fecha... Eu acredito que se possa fazer alguma coisa em setembro ou outubro. Acredito, com o mercado estrangeiro, acredito, mas é uma esperança, não é? O que é que vocês acham? Obviamente, lá está, isto é um ensaio, nós estamos a fazer futurologia. Como é que vocês veem a retoma dos mercados estrangeiros? Como é que vocês veem essa recuperação? Nós tivemos aqui um dos talks, foi com o Gavin Eccles, relativamente às companhias de aviação, e ele mostrou-se um bocadinho renitente relativamente a toda uma série de fatores, nomeadamente a operacionalização também das medidas de higiene sanitária, não é? Se tivermos que medir a temperatura a todas as pessoas que vão andar no avião, em vez de dizermos às pessoas para ir 2 horas antes para o aeroporto, temos de dizer, olha, vão 8 horas antes para conseguir chegar ao avião a horas. Vocês veem, de alguma forma, a retoma da aviação, que ao fim e ao cabo é disso que depende as massas, não é? Porque o turismo português, o turismo nacional, representará 30% do turismo total. Temos depois aqui uma componente muito forte e há unidades hoteleiras que estão a depender, e mesmo no turismo rural, muito de mercados externos. Como é que vocês veem a parte da aviação? Então, é assim, eu entendo que numa fase inicial vai funcionar muito o mercado europeu, não é? Portanto, numa primeira fase. A questão de medirmos a temperatura, assim, os aeroportos terão que se atualizar, não é? Porque em muitos aeroportos Oriente, portanto, China, por exemplo, já existem muitos equipamentos onde a medição é feita automaticamente. É quase quando nós fazemos aquele check-in, portanto a medição é feita e não precisa de nenhuma medida adicional, já estão implementadas. Aqui, claro, nos nossos aeroportos europeus terá que se fazer esse tipo de medidas, não é andar com o termómetro, naturalmente.
Mas numa fase inicial eu vejo o mercado europeu, até porque acredito que vão abrir as fronteiras a nível europeu. A nível internacional, a nível tanto fora da Europa, eu acredito que vá mais para o final do ano, mas com certeza, só mesmo com a vacina, como os suíços dizem, que já avançaram, que em outubro já iria, ou pelo menos já teria uma vacina fidedigna, vamos ver, não sei o que é que nos espera. Pois, a recuperação será muito progressiva e vamos ver se não há altos e baixos, não é? Só que se fosse progressiva já nós ficávamos satisfeitos. Não é? A história da vacina, enfim, pode demorar 6 meses, 1 ano, pode até nunca ser atingido porque o vírus sofre mutações. Portanto, eu acho que nós vamos ter que, estamos todos a fazer futurismo e enfim, claro. em cada 2 pessoas neste momento há pelo menos 3 opiniões. E portanto todos temos as nossas opiniões, valem o que valem, mas eu penso que as coisas serão muito progressivas. Serão muito progressivas. Eu acredito que nós possamos atingir níveis razoáveis de rentabilidade na Páscoa do próximo. Até lá, vamos ver, pode ser que alguma coisa em setembro, outubro, com o mercado estrangeiro se possa fazer, não sei, ninguém sabe. Mas tem muito a ver com as viagens aéreas e concordo com a Ana, acho que será progressivo, haverá aqui uma mancha de óleo que vai para Portugal, Espanha, França, Europa Central, enfim, Europa do Norte também, sem dúvida. Mercados mais longínquos, como o mercado americano, que estava a ser muito importante para o turismo português, penso que levará algum tempo. Embora os americanos tenham uma cabeça um pouco diferente da nossa. Têm uma cabeça, e estão a viver isto de maneira, para o bem e para o mal, estão a viver isto de uma maneira um pouco diferente. Mesmo se passa, por exemplo, com os suecos. Embora esse não é um mercado que tenha expressão para Portugal, eles são tantos como nós, são 10 milhões. E os brasileiros? Os brasileiros, exatamente, e os brasileiros. Eu estava a esquecer desse mercado porque ele não é muito importante para mim, mas é muito importante para Portugal. E eu penso que o mercado brasileiro poderá ser dos mercados de longo curso o primeiro a recuperar e poderá recuperar já, acredito que sim, em dezembro, janeiro, não é? Nomeadamente, muito importante para as cidades, para os pontos, Lisboa, Porto, etc. Fátima, eventualmente, também. E eu aí acredito que já se possa fazer alguma coisa no final do ano com mercados como, por exemplo, o brasileiro, sim. Isso porquê? Porque a postura que eles têm de não fechar a economia, de certa forma têm uma postura como os suecos de apostar com a imunidade de grupo, mas também os ingleses tentaram isso e depois vieram para trás rapidamente porque acharam que isso poderia causar muitas mortes. Poderemos olhar para uma postura do Brasil e também dos Estados Unidos, de certa forma, como só temos 2 hipóteses, ou a vacina ou a imunidade de grupo, e vamos arriscar a imunidade de grupo correndo o risco da quantidade de mortes que isso possa causar? Eu acho que, desculpa, não queria falar antes da Ana, mas eu acho que, só para não me esquecer, eu acho que a imunidade de grupo é inevitável e nós não a podemos perder de vista. Sob pena de ficarmos, sob pena de ficarmos em casa até 2035, não é? É capaz de não ser viável. Ele é mas, e por isso acho que vamos ter que monitorizar muito bem a nossa abertura, não é? E podemos ter que ter avanços e recuos, já para não falar do segundo surto ou do terceiro surto, que são inevitáveis. Eu dei-me ao trabalho um bocadinho de estudar a pandemia de 18, 19 e 20, 1918, 1919. E oxalá que a história não se repita. Uma pergunta. Vocês portanto, tiveram uma redução ou um desaparecimento das reservas que tinham, portanto, provavelmente alguns cancelamentos, outras remarcações, ou clientes que pediram para remarcar para datas futuras. Provavelmente terão tido o mês de abril a zeros, como todos nós. O mês de maio estará com quebras brutais.
mas já começam a sentir algumas reservas para os próximos meses, julho, agosto, setembro, junho? Nós não sentimos nada de significativo. Não. Zé. Eu tive uma reserva, salvo erro, que caiu nos últimos tempos, terá uma que para o final de agosto, coisa do género. Mas o que tem acontecido é as reservas têm... Eu ainda tenho muitas reservas, não é? Para julho, Estão a ser proteladas. agosto. Que não estão canceladas porque as pessoas estão à espera, não é? Ou seja, Claro, mas ainda hoje recebi um cancelamento, até um telefonema de um cliente, salvo erro, já não sei, do centro da Europa, por uma reserva já de 20 de julho, já a querer cancelar. Portanto, ou seja, a confiança das pessoas em julho para viajar não existe, não está posto em causa. O julho e o agosto serão só portugueses e espanhóis. E isso não chega de forma alguma para a nossa capacidade hoteleira instalada, de forma alguma. De forma alguma. E, portanto, isso depois o que é que acontece? Não vamos conseguir gerar tesouraria para atravessar a época baixa. Não vamos. No nosso caso não vamos e, portanto, vamos esperar que hajam mais algumas moratórias, pelo menos mais 6 meses, parece-me inevitável. Moratórias dos empréstimos bancários e moratórias de Portugal, ainda esta semana, junto na direção da Agência Regional de Turismo do Centro, estávamos a discutir isso ontem, aliás. É inevitável, a meu ver, sob pena disto ir tudo ao charco, que haja moratórias dos empréstimos que as empresas, quase uma boa parte têm, empréstimos ao investimento, e das prestações do CREN e do Portugal 2020. Porque parece inevitável que haja pelo menos um prolongamento de 6 meses. Pelo menos um prolongamento de 6 meses. Aliás, para não dizer um prolongamento de 1 ano àquilo que já está. Não. O prolongamento que existe são 6 meses, o que eu espero é que haja pelo menos mais 6 meses de moratória. Aquilo que o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, veio dizer é exatamente isso, ou seja, que ele também concorda e propõe o prolongamento das moratórias sob pena do crédito mal parado, ou seja, as empresas que não consigam recuperar nestes 6 meses da moratória, e é o que eu costumo dizer, quem está no turismo sabe, nós temos agora o princípio da época, que termina em setembro ou outubro, e se a moratória vai até setembro e nos dizem, bom, vocês vão ter que pagar a partir de setembro, muito bem, vamos entrar na época baixa, não recuperamos na época alta e vamos todos ter um problema grande e depois deixamos de ter a moratória e passamos a entrar em cumprimentos e começamos a ter uma crise bancária com o crédito mal parado, que é dessa forma que eles depois vão enfrentar o não pagamento desses empréstimos, sem dúvida. Agora, mudando aqui um bocadinho, mas mantendo o mesmo, todos dizem que a primeira procura, agora com o desconfinamento, será pelas zonas de menor densidade demográfica, unidades hoteleiras mais pequenas, mais isoladas, que é o vosso caso. Acham que sim? Concordo. Nós aqui em Fátima, portanto, nós pertencemos aqui a um grupo, que é a Fátima Hotels Group, não é? E temos feito algumas reuniões e conseguimos perceber que os restantes hotéis da Fátima Hotels Group funcionam muito com o turismo de grupos, não é? Que está completamente arrasado, portanto não existe, e eu julgo que efetivamente o turismo depois disto vai ser completamente, ou vai ser visto de uma forma completamente diferente, tanto os hotéis de cidade como os hotéis rurais. Penso que nesta primeira reabertura, quem poderá conseguir começar a trabalhar, eu julgo que são mesmo os hotéis rurais, portanto, e inclusive passa por uma das estratégias também dos nossos fundadores, é efetivamente começar a abrir certos e determinados negócios das zonas interiores, atendendo a cada situação ocorrida em termos de epidemia, mas eu julgo que sim, julgo que são estes hotéis mais pequenos e rurais que vão começar a trabalhar mais cedo. Rui. Sim, concordo. É normal que as pessoas procurem zonas de menor concentração de pessoas, não é? E nós temos isso para oferecer, é um facto.
A minha dúvida é se conseguiremos taxas que nos deem alguma rentabilidade. Por exemplo, nós temos todo o staff com layoff que, à luz da atual lei, que penso que também terá que ser alterada, poderá ir até no máximo 23 de junho. 23 de junho, porque começámos a 23 de março. E nós agora... Mensalmente. Como? O layoff tem que ser renovado mensalmente. Sim. Bem sabemos. 40% da receita. Da quebra da receita. Bem sabemos. Nós temos 100%, portanto... Não, exatamente. Aqui esta questão não se coloca. Mas aí a questão, atenção, que há aí uma questão que é muito importante relativamente ao layoff. Porque, como vocês sabem, nós trabalhamos com o desfazamento entre a faturação e a receita, não é? Se trabalharmos, por exemplo, com tarifas não reembolsáveis. E o que acontece é que unidades que têm faturação zero, mas que imaginem que começam a ter clientes a marcar para julho, agosto ou setembro, e que são tarifas não reembolsáveis e que têm que ser emitidas as faturas de depósito, isso vai entrar no SAFT e vai dar receita. O que significa dizer que se eu passo do mês de faturação zero para um mês a seguir para a renovação de layoff, em que eu tive 100 euros de faturação numa reserva, eu já não tenho quebra de 40%. Porquê? Porque está a incidir sobre a receita média, a faturação média dos últimos 2 meses. E isto pode ser complicado para nós na hotelaria. Não, mas só os últimos 10 meses antes do layoff, Henrique. Não é o último mês atrás. Então eu nunca poderia ter quebra. Se eu estou em zero, como é que eu posso ter uma quebra de faturação de 40%? Só se for para menos 40%, não é? Não, mas eu estou a dizer, se a minha média de faturação do mês de, imaginemos, de março e abril for zero, quando eu for renovar o layoff para junho, se eu recebi uma reserva para agosto... Estou-te a perceber. Porque nós não é a receita que temos no dia na estadia, isto é a receita, é a faturação. Como vocês sabem, nós trabalhamos antecipadamente, com faturação antecipada pelas reservas que sejam não reembolsáveis. Não é? Temos que emitir a fatura de depósito à data do recebimento do dinheiro. Que o meu cliente não dorme e paga. O meu, os vossos, alguns sim, há unidades que só recebem do cliente quando ele chega ao check-in. Há outros que têm políticas de tarifas não reembolsáveis que são pagas no momento da reserva, que a reserva depois está deslocada no tempo, não é? Sim, isso pode acontecer, é um facto. Embora os meses de referência são... mas também há os 2 anteriores aos 60 dias, mas também há... eu penso que na lei depois há ali várias, agora já soube de cor, já não sei, mas penso que há ali outras alternativas, não passa para a cabeça que nós não começando a trabalhar praticamente possamos sair. Agora, temos aqui um dilema, que é, como é, vamos retirar as pessoas de layoff já em junho, na expectativa de em junho poder, ainda mais com os feriados, 10 ou 11 de junho, podermos ter uma faturação que justifique isso. Estamos a arriscar, porque quando deixamos de estar em layoff, vamos arriscar sem garantias neste momento. Esse é o dilema da Ana, de certeza, é o nosso e é o de muitos outros. Há sempre o layoff parcial, não é? É um facto, sim. É. Pronto. Nós, quando reabrirmos, a estratégia, penso que passará pelo layoff parcial. Fazer uma seleção dos trabalhadores e depois fazer aqui um espelho para que as pessoas possam ir rodando e fazendo aqui essa divisão. Mas terá que ser sempre um layoff parcial nos primeiros tempos. Certo, mas eu não sei se dá para, se dá para tirar uma pessoa do layoff, voltar a pôr, porque a pessoa depois não pode estar a trabalhar 2 semanas seguidas, teoricamente. Por exemplo. Mas o layoff, o simplificado, que é a situação excepcional, é até junho, são 3 meses, não é? Ou há prolongamento desse layoff, não é? Porque lá está, se eu, para aderir ao layoff, tive de garantir a manutenção dos postos de trabalho, pelo menos até um determinado período, a atividade que nós tínhamos antes do fecho e a atividade que nós prevemos ter depois da abertura poderá não justificar os recursos humanos que nós tínhamos antes do fecho, porque estávamos a trabalhar com taxas de ocupações e volumes de trabalho muito elevados. Portanto, a mim assusta-me um bocadinho quando me dizem pois não podes pedir, então, mas o que é que as empresas vão fazer com os colaboradores depois não têm clientes, não é? Ou seja, se calhar estamos aqui
numa situação em que do layoff passaremos ao desemprego algumas pessoas, porque estou a imaginar unidades hoteleiras de grande dimensão, com estruturas de 60, 70 colaboradores para a sua dimensão e que de repente têm 5 ou 10 ou 15% de ocupação numa fase de retoma, e o que é que vão fazer às pessoas? Não podem ir para layoff porque terminou o período de layoff instituído pelo governo. Vamos para o layoff parcial. De qualquer das maneiras estamos sempre a imputar custos às empresas, porque metade do layoff é pago pelas empresas, não é? E claro. temos aqui esta questão que eu acho que é extremamente pertinente. E unidades pequeninas, unidades de turismo rural, unidades com dimensões muito pequenas, não é? Porque imaginemos vocês, quer o Los Altos, quer o Cooking and Nature, estamos a falar de 12, 14 alojamentos, não é? Ou seja, imaginemos que é decretado que só podemos trabalhar com 50% da nossa ocupação para limitar, como parece-me vai ser a restauração, não é? Ou seja, se eu tenho 12 quartos, só posso ocupar 6. Vou ter que limitar... Mas eu penso que isso não vai acontecer, Henrique. Não parece que nem tem lógica, não é? Não faz sentido. Rui, Outra coisa é as áreas comuns, haver disciplina nas áreas comuns. Agora... Exato, mas também há a restauração, Rui. O Cooking and Nature tem um restaurante, certo? E o seu conceito baseia-se essencialmente no conceito do seu restaurante e da experiência que as pessoas têm no seu restaurante. Ora, como é que eu vou ter a minha unidade de 12 quartos com 24 pessoas e vou colocá-las no restaurante? Não posso, porque o restaurante não permite a capacidade, ou a legislação vai limitar o restaurante aos 50%. Vamos fazer o quê? Grupos de horários? Ok. Sim, terei que fazer 2 rondas, sim. No nosso caso conseguimos resolver isso com 2 rondas, sim. Portanto, vamos ter que delinear as questões das piscinas também, não é? Quero que qualquer um de vocês tem uma piscina. Como é que vamos fazer com os clientes da piscina? Vamos dizer, olha, o quarto X vai das 10 às 11, nós paramos, fazemos uma desinfecção ao exterior, porque a água, felizmente, não precisamos desinfetar a água porque ela naturalmente está desinfetada com pH e cloro, a não ser que sejam piscinas naturais, e é outra questão que nós temos que colocar, é como é que se faz o tratamento a uma piscina biológica, natural, não é? Se a pessoa dá um mergulho não deixará lá o vírus, mas as partes exteriores, as preguiçadeiras, os decks, etc., isso pode-se desinfetar com água e lexívia tranquilamente, que isso parece-me a mim que é suficiente. Eu posso dizer uma coisa, eu acho que as pessoas quando começarem a viajar, e principalmente para estes turismos rurais, não vão estar não acho que tenham essas preocupações tão vincadas. É claro que vão vir, vão ter as suas preocupações, vão querer ver que nós estamos a tomar as nossas precauções, mas não acho que vá ser o extremo disso. A piscina pode estar fechada, se alguém quiser tomar banho, pode assinar um termo de responsabilidade, eventualmente, é uma questão que ainda não pensámos, mas eu acho que não vai haver esse constrangimento, as pessoas não vão ser estressadas, quem sair de casa para ir a algum lado, para ir viajar, para ir para um hotel, digo, rural, acho que não vai haver assim tanto stress, desde que eu concordo com a Ana. Desde que nós estejamos a optar pelas opções corretas, com as medidas certas, as pessoas notem e que esteja implementado, acho que vai ser tranquilo. Eu concordo com a Ana em parte, porque eu acho que quem se vai aventurar a viajar numa primeira abordagem será, se calhar, já há estatísticas sobre isso, tipo 25% daqueles que viajariam normalmente. E esses 25% na primeira fase são os mais afoitos, são as mais descontraídas, menos estressadas, porque os mais cautelosos, digamos assim, vão ficar em casa, não vão viajar. Portanto, serão os clientes que vêm, serão clientes mais descontraídos e não tão com um grau de, não queria chamar menos obcecados, mas pronto, todos nós somos diferentes, não é? E eu penso que serão pessoas, quem se arrisca, porque há sempre um risco, como é óbvio, basta acordar de manhã, e eu penso que a primeira leva, digamos assim, turistas, serão gente mais descontraída e que percebe as dificuldades que todos estamos a viver, etc. Ok, então pegando aí na gente mais descontraída, que eu acho que nesta fase é aquela que nos preocupa mais, que é a gente mais descontraída, não é? Talvez.
Porquê? Porque sendo mais descontraído não está tão preocupado e estamos a falar de uma coisa que é transmitida de pessoa para pessoa, não é? A pergunta que eu faço agora é qual é a vossa opinião em relação aos selos que o Turismo de Portugal já lançou, que algumas associações também estão a pensar fazer, entidades regionais de turismo que também estão a alinhar nisso. Pergunto eu, teremos vidros suficientes para colar selos nos próximos tempos? Teremos medidas que saiam, por exemplo, na questão do turismo em Portugal, pelo que eu vi, é tudo muito vago, portanto há ali uma declaração de compromisso, mas do ponto de vista de uma checklist não existe assim algo muito aberto. Da Direção-Geral de Saúde também, que eu tenha conhecimento, ainda não sei nenhuma norma específica para essas questões. Provavelmente também penso que a Direção-Geral de Saúde estará assim numa onda muito tranquila, do género, ok, usem máscaras e vão ter que ser infectados mais tarde ou mais cedo, mas como já passámos aqui a parte pior, já temos os hospitais preparados, já temos ventiladores suficientes, já há material suficiente para as pessoas, portanto não há problema e vamos apostar aqui numa imunidade de grupo mais tranquila. Como é que vocês veem essas questões? Eu vou colocar isto numa forma diferente, sempre numa questão de desafio. Não podemos estar a criar aqui uma discriminação entre unidades, porque uma vez que o selo não é, os selos, pelo menos pelo que parece, não são obrigatórios. Ora, não sendo obrigatórios também significa que não são passíveis de fiscalização por nenhuma autoridade. Segunda questão, estando a dizer que a minha unidade é safe and clean ou covid-free ou what else, que seja o selo, não podemos estar a transmitir também às pessoas que, ok, antes disto, se calhar não éramos assim, quando na realidade as unidades hoteleiras sempre tiveram um grande cuidado na higienização, porque temos legislação muito forte nesse sentido, porque utilizamos detergentes, bactericidas, desinfetantes de casa de banho, higienização de colchões, lavagem de roupa com detergentes industriais específicos, porque já sabemos que muitas vezes as pessoas têm os cremes, etc., e temos que realmente desinfetar aquilo tudo, porque os nossos lençóis são utilizados várias vezes e temos que ter uma boa higienização e um bom trabalho nesse assunto. Temos HACCPs, temos higiene e segurança alimentar, temos tudo e mais alguma coisa e temos a fiscalização da ASAI, que não nos perdoa nada quando aparece muitas vezes ou tenta fazer um trabalho muito acutilante. Portanto, não poderemos estar a dizer assim, bom, isto até aqui tínhamos todas umas unidades assim um bocado estranhas e a partir de agora é que isto é bom, é limpinho e saudável. E eu faço este reparo, porquê? Porque eu noto que se o vírus nascesse na minha unidade, ou seja, uma legionela, é responsabilidade minha, não é? Porque tem a ver com a manutenção das águas quentes, das canalizações, das caldeiras, etc. Portanto, eu aí poderia dizer, bom, safe and clean, porque eu faço o meu trabalho de desinfecção, o vírus na minha unidade não existe porque nós temos esse cuidado, mas o vírus vem com as pessoas. E a questão que eu coloco é, se me chega aqui um cliente que tem um comportamento cool, não é? Daqueles, como vocês acabaram de dizer, parafraseando um bocadinho aquilo que vocês disseram, aqueles mais descontraídos, não é? E chega-me aqui e não usa máscara. Porquê é descontraído? Porque não está preocupado em usar máscara. Que tem um comportamento menos correto com os meus colaboradores, ou comigo mesmo. Se eu faço uma abordagem e ele me diz que não há legislação nenhuma que o obrigue, como por exemplo na China são obrigados a andar de máscara, em outros países são obrigados a andar de máscara. Ou seja, ele pode contaminar a mim, aos meus colaboradores e aos outros clientes que estão aqui. Como é que nós garantimos esta segurança se realmente é o comportamento das pessoas que vai fazer essa diferença? Então, eu vou falar. O selo que o Turismo de Portugal lançou, Safe and Clean, eu acho que é uma medida muito boa porque efetivamente transmite confiança às pessoas. Não concordo com o facto de ser um selo que venha dizer não, agora somos limpos, porque as medidas que eles aconselham e que identificam são completamente distintas daquelas que nós já temos vindo a praticar. Como, por exemplo, a desinfecção das malas. Depois eu não vou pronunciar-me se concordo ou se não concordo, vou só falar sobre essa declaração. Sobre
desinfetar as malas dos hóspedes, de os colaboradores usarem máscara, termos máscaras disponíveis para os nossos hóspedes e uma série de outras medidas que são medidas que não eram implementadas anteriormente. E anteriormente nós já temos todos os cuidados possíveis e imaginários. Estes são outros cuidados mais focados para este tipo de pandemia. Portanto, acho que é uma boa iniciativa. Relativamente à questão do hóspede que é cool e que vem, eu acho que quando da reserva, portanto, o hóspede deve ser informado das nossas medidas que praticamos. Portanto, automaticamente ele é informado que se quer vir tem que cumprir com aquelas regras. Não estou à espera que o hóspede use máscara, só se ele quiser. Agora, estou à espera que as minhas colaboradoras usem máscara. Até porque o espaço é tão... As pessoas saem dos quartos e vão para a rua. As nossas áreas comuns são diminutas, portanto não há necessidade do hóspede usar máscara. Agora, as minhas colaboradoras sim, usam máscara porque efetivamente estamos numa fase em que temos que adotar medidas para esta pandemia. O facto de abrirmos portas e de vir a segunda leva ou de vir a terceira leva, assim, eu acho que este vírus, efetivamente, passa pela imunidade de grupo, como o Rui há pouco falou. Fomos obrigados ao confinamento, como sabemos, para que o Serviço Nacional de Saúde não rebentasse pelas costuras. Mas é inevitável, este ano que se segue, é inevitável haver altos e baixos e vamos ter que nos habituar a viver com isto nestes próximos tempos. Portanto, aproveitar este selo que o Turismo de Portugal está a lançar, aproveitar o milagre, como o Presidente da República dizia, que é Portugal, para promover Portugal como um país seguro, ou pelo menos onde temos regras para combater esta epidemia, eu acho que é uma vantagem. Rui. Eu acho que o Clean and Safe é uma boa iniciativa. É uma iniciativa positiva que tem que ser encarada pela nossa parte com muita seriedade. É uma medida positiva também do ponto de vista de marketing e da comunicação e leva a que se crie um standard. O Covid-free é uma estupidez. Eu nem sei o que é isso. É uma coisa estúpida, basicamente. Porque obviamente ninguém pode garantir que o seu hotel ou o seu espaço é Covid-free. Mas e quem é que fazia? E quem é que faz isso? Quem é que passa essa certificação? Não, há aqui um problema que é o seguinte: a malta nos turismos regionais gosta de mostrar serviço. E ao que parece, o turismo do Alentejo quer mostrar serviço, o turismo do Algarve também quer mostrar serviço. Esta rapaziada toda quer mostrar serviço, basicamente. Anda tudo muito agitado a querer mostrar serviço, porque não tem, aparentemente, que pagar ordenados ao final do mês, pelo menos com as receitas, porque já elas caem do céu. Então, o turismo do Alentejo ainda não tem selo, está a trabalhar para ter um selo. Eu acho uma palermice absoluta, acho uma total palermice que se multiplica em selos. Acho uma total palermice, acho que é do ponto de vista estratégico uma burrice tremenda, confunde os clientes, confunde os operadores, nós temos que trabalhar desse ponto de vista em uníssono, ter uma estratégia muito bem definida e temos que estar todos no mesmo barco. E não andarmos cada um a tentar mostrar serviço, porque não sei o quê. E a gente sabe porquê. E portanto, parece uma estupidez a multiplicação de... Uma coisa é, nós não temos que pensar todos da mesma maneira, podemos conversar, mas depois temos que ter uma estratégia única deste ponto de vista. Multiplicar selos de clean and safe e outras coisas desse tipo, parece-me um erro básico de comunicação. Parece-me um erro básico de comunicação. Sim, porque nenhum selo vai evitar que o vírus surja numa unidade de alojamento. Ponto. Antes do cliente chegar infectado, a unidade está desinfetada. Depois do cliente cá estar, ela deixará de estar, e se nós não nos apercebermos, e o cliente também não, porque nós temos um problema que eu, para mim, acho que é o maior, que é quem tem sintomas nós identificamos, mas quem é sintomático, e pelo que parece é uma grande quantidade da população que é sintomática, ou seja, que tem, mas nem sequer há qualquer tipo de sintoma e passa completamente ao lado, e que será uma percentagem da população que poderá contaminar outra parte sem se aperceber que o está a fazer, sem ser de uma forma
digamos quase que de propósito, porque ninguém acho que faça isso de propósito, não é? Mas é uma questão que eu acho que vai ser pertinente e eu concordo convosco plenamente. As iniciativas são todas boas, que nos ajudem, não é? E do ponto de vista de marketing é importante nós passarmos essa comunicação, acho também bastante importante, mas eu gostava, e vou ser sinceramente, vou ser muito sincero, gostava que houvesse uma norma da DGS a clarificar quais, porque reparem, há muitas questões. Eu posso colocar uma questão da higienização dos colchões. Portanto, o cliente vai dormir, os nossos colchões são higienizados por lei de 3 em 3 anos, correto? Agora a questão é, eu tenho um lençol, eu tenho um colchão, eu tenho uma proteção de colchão, eu tenho um lençol ou tenho um sobrecolchão, mas só vou lavar os lençóis. Eventualmente a proteção do colchão. Não faço nada ao colchão. Poderá haver contaminação do colchão? Sim, não sabemos, porque eu já procurei e não consegui identificar nada disso. Atenção que já estamos perto de uma hora das 18, são agora 18h22, quero dizer, já estamos a aproximar. Entretanto o comboio vai passar e a gente tem que apanhar. Muito bem. Vamos tentar ver se fazemos aqui um resumo, porque a conversa é interessante. Ok, então vamos lá fazer o resumo. Já passamos por estas temáticas todas. O que é que vamos fazer para atrair clientes, Ana e Rui? Turismo rural, somos espaços com pouca densidade populacional, temos ar puro, os vírus no ar não... Como é que vamos comunicar para atrair os clientes? Qual é a vossa opinião? Como é que podemos captar? Como é que podemos ser criativos? Agora... Eu acho que nós temos que tirar partido daquilo que nós somos. Portanto, somos turismos rurais, estamos na natureza, não existem grandes áreas comuns e temos poucos hóspedes. Portanto, somos unidades de alojamento entre 14 e 15 quartos, como estava a falar o Henrique. Portanto, eu acho que temos que tirar partido disso e promover isso. Oi. Sim, exatamente. Nós temos tido a comunicação ao público em geral, a nossa é através das redes sociais. Eu sei que os Elzas fazem o mesmo. Essa é a nossa estratégia, ou seja, nós estamos a tentar de várias formas e tentar ser algo criativos também, tentar mostrar aquilo que genericamente as pessoas já sabem, ou seja, que nós somos um hotel no meio da natureza, etc. E que, portanto, seremos um destino teoricamente mais seguro do que espaços de maior confinamento. Essa é uma arma que nós temos e eu penso que as pessoas naturalmente nos vão procurar mais. Mas continuo a dizer, eu acho que este verão, e numa primeira abordagem, vamos nos ficar, infelizmente, por portugueses, espanhóis e depois um ou outro estrangeiro mais corajoso, basicamente. Corajoso ou irresponsável, chamem-lhe o que vocês quiserem. Mas saíram umas notícias há uns tempos que dizia que Espanha poderia fechar as fronteiras em julho e agosto para obrigar os espanhóis a ficarem em casa e a ajudar a economia. Já leram isso? Já ouviram isso? Eu já li e já ouvi. Não? Não acredito. Eu não acredito que isso aconteça. Esperemos que não. Já estamos a mexer com a comunidade europeia. São indomáveis, não é, Ana? Os espanhóis estão a reservar muito no Algarve, na Costa com Porta, etc. Não, esquece. Assim que lhe abrirem a cancela e vêm eles a correr. Pergunta final da minha parte e depois se houver questões aí de quem nos está a assistir, a Catarina irá fazer esse trabalho, mas pergunta final a mais difícil delas todas. E preço? O que é que vai acontecer aos preços? Uma questão que eu não pensei e que não é a minha parte aqui, é mais do Pedro, mas eu acredito que não teremos que baixar preço. Nós também não vamos baixar preço, pelo menos para já a estratégia é essa. Claro que a todo momento podemos mudar de estratégia, mas para já nós não mexemos nos preços e vamos manter os preços que temos previstos. Para já não estamos a mexer em preços.
E penso que é o mais inteligente. Agora, enfim, vamos ver. Esperemos que todos mantenham o vosso pensamento, porque será bom para todos nós, porque nesta fase não é de preço que se trata, trata-se de outras questões, a infraestrutura está cá, a qualidade do produto está cá, mas temos um problema, que é o efeito petróleo, não é? Ou seja, quando a procura diminui e a oferta é muita, os preços podem se tornar negativos, foi o que aconteceu ao petróleo, também é algo impensável. E o que nós temos neste momento é uma oferta muito grande de câmaras em Portugal e uma procura muito reduzida, e haverá unidades que com certeza absoluta não terão o vosso pensamento, que eu espero que não seja assim, e eu gostei de ouvir um webinar que eu assisti com o administrador do Grupo Pestana, que dizia que para fazer descontos preferimos não abrir as unidades e concentrar as reservas em menos unidades e manter as outras fechadas, do que estar propriamente a entrar numa guerra de descontos que não faz sentido nenhum e que não é bom para nenhum de nós, quem está no mercado. Portanto, eu espero que essa vossa postura seja aquela que o resto do mercado também acompanhe, sabendo que vai ser muito difícil, porque também ninguém imaginava que o petróleo ia ser, não ia ser vendido, nós pagamos para ficarem com barris, portanto não era pensável isso. Da minha parte, obrigado à Ana, obrigado ao Rui, conversa super interessante, o turismo rural, a rampa de lançamento nesta retoma, esperemos que tenhamos cá muitos, não irresponsáveis, mas muitos responsáveis que queiram vir descansar, e eu deixo sempre este apelo, acho que é cada um de nós que está a esta fase de evitarmos o crescimento desta pandemia, e é na nossa responsabilidade e nas atitudes que nós venhamos a ter que podemos também proteger os outros. Da minha parte, um obrigado aos dois por mais este ensaio, que obviamente tudo aquilo que nós dissemos para aqui pode não significa nada, as tantas não são só os irresponsáveis, responsáveis é toda a gente que vai sair de casa agora e vai querer... Pois fala-se muito em revenge travel, mas depois na prática pode não vir a concretizar-se, não é? Revenge, não é? Vamos nos vingar nas viagens, mas vamos só ali dar uma voltinha de carro e já voltamos, não é? Não vamos dormir. Depois acabam por não se concretizar. Bom, hoje nós mudamos de sala aqui no Zoom, de maneira que nós já tivemos aqui o nosso acesso um bocadinho mais restrito, a que nós na última sessão tivemos acesso a pessoas que acabaram por não fazer o registro, justamente também para conter. Mas nada, queria agradecer uma vez mais a vossa presença, a vossa disponibilidade, agradecer o Henrique, agradecer à Ana, agradecer ao Rui, e perguntar se conseguem deixar alguma mensagem ou de inspiração para outros hoteleiros, ou eventualmente alguma mensagem em geral para esta altura ou para o turismo. Se calhar começando pela Ana, ladies first. A mensagem é, não vou, quer dizer, eu tenho que repetir aquilo que toda a gente repete, não é? Estamos todos no mesmo barco, temos que ser resilientes e vamos ver o que nos reserva, mas eu acho que é a esperança. Sou um bocadinho com o António Costa, vejo sempre a luz ao fundo do túnel. Não, aquilo que está mais à mão de semear e está até a um preço bastante razoável é o otimismo. Exatamente. E portanto é por aí que nós temos que ir, não temos alternativa. Portanto vamos ser otimistas e trabalhar bem, obviamente temos de trabalhar bem, de forma coordenada, não fazer disparates, e conseguimos trabalhar todos juntos. Somos um pequeno país e temos que ser capazes de fazer isso. Realmente não é só o que todos dizem, é mesmo o que nos move. No outro dia assistia, só em jeito de desfecho, a um webinar sobre spas e sobre bem-estar e como as pessoas podem ir a correr para as termas. Não é de agora que as termas servem para curar maleitas e que às tantas as pessoas, se não têm a doença do Covid, têm a doença psicológica do confinamento e todas essas alterações sociais e comportamentais que são agora exigidas. E obviamente que isso fará com que eu acredito, ou quero acreditar, que as pessoas vão querer realmente evadir-se, não precisam de evadir-se para longe, ou pelo menos não podem numa primeira fase, e estamos confiantes que será para destinos como os vossos, não é? Quer Cooking, quer
quer o Luz, ambos oferecem também a parte de bem-estar, de spa, e vocês também hoje já falaram aqui de algumas medidas e realmente na perspectiva de marketing, lá está, é agora que devem falar daquilo que para vocês já é óbvio, não é? Daquilo que vocês já têm e que vocês próprios estão cansados de saber, mas ainda hoje, enquanto me ligava, estava aqui a pedir, Rui, mostra-me um bocadinho, Ana, mostra-me um bocadinho, a tentar prever onde é que a Ana está e a tentar lembrar-me onde é que o Rui se encontra, porque as pessoas, como eu, também têm saudades destes sítios, também têm saudades de viajar e por muito que esse distanciamento social seja obrigatório, se calhar temos saudades de dizer bom dia às pessoas, nem que o bom dia seja atrás de uma máscara, e que a resposta também seja atrás de uma máscara. Muito bem, obrigada mais uma vez e nada, amanhã é feriado, gozem bem do feriado e do fim de semana prolongado. Uma atitude positiva. Obrigada. Beijinhos e abraços para todos. Obrigado por tudo. Obrigada a todos. Muita saúde. Igualmente. Abraço, Henrique. Beijinhos. Tchau, beijos e abraços. Abraço.